hoje a gente vai falar de uma velha conhecida da UTI pediátrica, você com certeza já deve ter escutado falar, que é a PVC, pressão venosa central. Clássica, controversa, injustiçada, a gente vai descobrir agora. Lá atrás, nos primórdios da terapia intensiva, acreditava-se que a PVC servia para nos ajudar a avaliar reposição volêmica no paciente grave. Achava-se que ela refletia a pressão do átrio direito e, por tabela, a pré-carga do ventrículo direito. Mas aí surgiram vários estudos depois que mostraram que a PVC não serve nem para avaliar o estado volêmico e nem para ver responsividade a volume. E ela passou a ser considerada um adereço inútil na UTI. Mas pera lá. Calma aí. A gente não acha que ela seja inútil. A gente acha que ela não está sendo interpretada de uma forma adequada. Justiça pela PVC. Tá, então, a PVC é medida colocando um transdutor conectado lá no acesso venoso central, de preferência um acesso alto, tá? E o transdutor é zerado na altura da linha axilar anterior, que corresponde ao átrio direito. Em pacientes não ventilados, que respiram espontaneamente, o valor normal é de 0 a 6 milímetros de mercúrio. Mesmo assim, mesmo a gente zerando a PVC tudo direitinho, fazendo tudo como deve ser feito, ela não reflete exatamente a pressão de distensão do átrio direito no final da diástole. Na real, quem comanda o enchimento do ventrículo direito é a pressão transmural. E o que é isso? Nada mais é do que a pressão que depende do átrio direito e da pressão intratorácica. E olha só o problema. A gente não consegue medir a pressão intratorácica o tempo todo, e nem o quanto dela está sendo transmitida. Ou seja, a pressão de enchimento do VD só mesmo por cateterismo. A gente não vai ficar fazendo cateterismo no meio do CTI, né? Por que a PVC é ruim para avaliar a volemia, então? Primeiro ponto vai do que a gente acabou de falar. A pré-carga, que a gente entende como o volume de sangue que chega ao ventrículo e distende ele ao final da diástole. Mas a pré-carga não depende só desse volume intravascular, né, desse volume de sangue. Ela depende também da pressão que envolve o coração. Isso aí é a tal da pressão transmural, ou seja, pressão pleural menos a pressão venosa central. E o mundo ideal, a pressão pleural no final da expiração é próxima de 0. Aí sim a PVC se aproximaria da pressão no átrio direito. Mas, no nosso mundo da UTI, isso raramente acontece. Com hiperinsuflação, aumento da pressão intra-abdominal, isso aumenta a pressão pleural. E aí, mesmo com uma pré-carga baixa, a PVC vai subir, enganando todo mundo. E tem mais. O volume diastólico final não tem relação única nem linear com a pressão atrial. Então, isso acontece porque a complacência atrial diminui conforme o volume aumenta. Então, uma mesma PVC pode significar volumes diferentes de acordo com a complacência. E a PVC ainda é o resultado do retorno venoso e da função do VD. Logo, se um muda, o outro muda também. Por isso, usar a PVC como um valor fixo para guiar a ressuscitação volêmica não faz sentido. Cada paciente tem um ponto de saturação de volume e tentar bater um número arbitrário pode causar sobrecarga. Vamos falar quais são os fatores que influenciam a PVC? Bem rapidinho, bate bola aqui. O status volêmico, a pressão média de enchimento, a complacência ventricular e a resistência vascular pulmonar, Além da capacitância, o tônus venoso, pressão intratorácica e pressão intraabdominal. Mas então, para que serve a PVC? Para várias coisas, a PVC pode ser uma baita ferramenta diagnóstica. Ela mostra o ritmo atrial, a captura atrial no marcapasso, a onda atrial no ataque supraventricular. E ajuda a reconhecer várias arritmias. Vamos dar alguns exemplos de alteração da curva da PVC. A gente vai mostrar a curva da PVC aqui para vocês acompanharem junto com a gente. Anota aí. Fibrilação atrial ou taque supraventricular, as ondas vão estar ausentes. No ritmo juncional ou bloqueio atrioventricular, as ondas A e C vão estar fundidas, os famosos canhões. Na regurgitação tricúspide, vai ter fusão das ondas C e V.
Na estenose tricúspide vai ter onda A gigante. Na pericardite constritiva vai ter uma onda A bífida. E no tamponamento cardíaco vai ter uma PVC prolongada e descendente. E lembra, a curva tem 3 picos, A, C e V. E 2 vales, X e Y. Tudo batendo com o eletrocardiograma e o ciclo cardíaco. Tá. E aí, se a gente tem uma PVC alta num paciente chocado, o que isso significa? Falência do ventrículo direito, Uma ICC descompensada, uma TEP maciça, um tamponamento cardíaco. uma pericardite constritiva. Pois é, tá vendo para quanta coisa a PVC serve? PVC alta é sempre patológica. E se a gente está usando a PVC para ressuscitação volêmica, a gente precisa focar na variação e não nos valores absolutos. Se a PVC sobe muito sem melhorar o débito cardíaco, ou seja, baixa tolerância a volume. Se a PVC quase não muda quando a gente dá volume e o débito cardíaco melhora, talvez esse paciente seja responsivo a volume. Então, mesmo que os números da PVC não digam muita coisa, a curva, a variação, o contexto ajuda muito e ajuda mesmo. Então, a PVC vai ajudar a gente a diferenciar o tipo de choque. E mesmo que ela não sirva como um alvo para a gente chegar, ela pode muito bem servir como um limite para a gente parar a ressuscitação volêmica. Em pós-operatório de cirurgia hepática ou cardíaca, por exemplo, uma PVC alta pode significar risco aumentado de sangramento. Então, vamos recapitular. Para que a gente geralmente não vai usar a PVC? Para avaliar pré-carga, volemia e responsividade a volume. Mas para que a gente vai usar a PVC? Para avaliar o retorno venoso, para avaliar as patologias que cursam com uma PVC alta, para avaliar o ritmo atrial, para integrar na avaliação do débito cardíaco e para estabelecer um limite para a expansão volêmica. Já conseguimos desmistificar a PVC? Então não precisa descartá-la completamente, é só saber utilizar e você vai poder usar os valores dela para auxiliar na sua prática. Lembre-se, muitas das nossas monitorizações, o mais importante é a gente saber avaliar a curva e não o número. E sempre correlacionar com outros dados. Uma avaliação solta geralmente não diz muita coisa. Se você gostou do conteúdo, segue a gente para uma medicina descomplicada. E justiça pela PVC.